Olá, boa noite. Esperando as pessoas entrarem para a gente iniciar a nossa live, então. Hoje a gente vai falar um pouquinho. Oi, Gabi. Hoje a gente vai falar um pouco sobre relacionamento de casal. Oi. Esperar só um pouquinho para o pessoal ir entrando. Se quiserem fazer alguma pergunta, podem fazer também. Eu tenho algumas perguntinhas que foram feitas já aqui também para mim, para a gente responder sobre relacionamento de casal. Oi, Maria. Oi, Ana. Oi, Sueli. Para a gente conversar. Oi, João, meu genro. Oi. Esperar só um pouquinho e já iniciamos, então, a nossa live. Como será que se comportam os homens? Vamos falar dos homens também hoje. E as mulheres nos relacionamentos, como é a linguagem dos homens e das mulheres? Será que eles enxergam a mesma coisa, os dois lados, como se relacionam? Será que os homens entendem a linguagem da mulher? E a mulher, será que entende a linguagem do homem? Como acontece essa conexão de homem e mulher? Outra questão, os relacionamentos a dois. Será que a gente usa da criança interior, muitas vezes deixamos ela aflorar nos sentimentos e emoções? Ou então a gente usa o nosso lado adulto nas relações? Quando tem algum conflito de casal, algum problema, será que a gente consegue com isso resolver, dialogar um com o outro? Ou a nossa criança se sobressai e a gente não consegue se entender nesse núcleo do casal? Vocês estão me ouvindo bem e me enxergando bem? Tá boa a conexão? Se tá, vocês me dão um ok só para eu saber. Eu entrei por 2 dispositivos, né? Então, para saber se os dois estão funcionando bem. Eu tô transmitindo tanto... Oi, Kátia. Tô transmitindo tanto pelo Instituto Envidecer quanto pelo meu Instagram pessoal. E eu queria falar um pouquinho sobre esse projeto que é o Instituto Envidecer, então, antes de dar início a essa live. Certo, obrigada pelo retorno. Tá? Então, falar um pouquinho sobre o que foi esse projeto, né? Nós saímos de um instituto e montamos esse, então, somos 3 mulheres de 3 regiões diferentes do país, com um propósito e um objetivo igual, que é levar conhecimento para as pessoas, acolhimento e mostrar as diferentes terapias que cada uma atua e como elas podem trazer um bem-estar físico, emocional e espiritual na vida de cada um. Então, a Patrícia, ela mora na Bahia e ela tem um conhecimento muito grande na parte da educação, com pais e crianças, e ela também trabalha com hipnose terapêutica. Aí temos a Diana, que é da área jurídica e terapeuta também. E a Patrícia, também voltando a ela um pouquinho, ela também é estudante da psicanálise, está quase concluindo o curso. E aí eu entro agora na Diana, então,
que ela é da área jurídica, ela é psicanalista. Ela trabalha como médica homeopata e também ela tem que entrar para me ajudar, que agora eu esqueci a outra terapia que ela atua, mas ela atua com mais outra terapia. E eu trabalho com várias terapias, né? E sou psicanalista também. Então, foi um projeto que nós três desenvolvemos para levar, então, a todos vocês, então, a força das três mulheres de diferentes partes do país. Então, a Diana é de Minas, mora em Minas, né? E eu moro no Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande do Sul. Sou gaúcha. Então, vamos dar início à nossa live, falando sobre relacionamento a dois, relacionamento de casal. Aqui eu não vou entrar no mérito de relacionamento de casal homoafetivo ou que seja hétero, não importa. Casal é casal, tá? E tem os dois lados, o masculino e o feminino, né? Embora as relações muitas vezes homoafetivas também são de homens com homens, mulheres com mulheres. Aí nós temos também os casais héteros, homens e mulheres. E tem outros tipos também de casais, né? Que a gente sabe que hoje as pessoas se relacionam de várias maneiras, né? Como se sentem melhores. A gente não tá aqui para julgar nenhuma forma de amor, nenhuma forma de relacionamento, mas fazer com que todas essas pessoas que se relacionam, e todos nós nos relacionamos, porque todos nós somos seres humanos, e o ser humano, por natureza, ele necessita da socialização. Então, é muito normal, então, desde os primórdios das cavernas, o acasalamento. Então, é essa forma de casal que a gente vai estar falando agora, para que a gente entenda a linguagem de um e de outro nessas relações em que se encontram. Então, eu trouxe aqui, só para a gente entender um pouco, a linguagem, que são as 5 linguagens do amor, do Gary Chapman. Eu acho bem interessante falar sobre isso, porque tem umas passagens bem interessantes sobre como a gente enxerga essa forma de amor, né? E eu trouxe, então, a afirmação. Às vezes, as pessoas necessitam, dependendo de como elas se sentem no seu interior, de como elas observaram o que foi trazido para elas dos pais, né, da mãe e do pai na sua existência. Às vezes a gente tem um vazio maior e um vazio menor dentro de nós. Então tem pessoas que necessitam muitas vezes de estar em todo tempo que sejam validadas as palavras. Outras necessitam mais do toque. Outras necessitam mais dos presentes. Outras necessitam mais de carinho, né, do toque físico. Então, dentro desse contexto, a gente vai muito da visão que nós tivemos desde a nossa chegada nesse mundo, desde o útero, inclusive, até a chegada nesse mundo, e a nossa existência do que a gente foi entendendo como que é passado para nós. Não é que a mãe ou o pai não passaram para nós o que deviam. Eles passaram o que eles tinham e os que eles podiam passar. E isso tem que ficar bem claro, que o entendimento aqui é o que a gente tem dessa relação, o que a gente enxerga para nós como sendo algo mais ou menos preenchedor dos nossos sentimentos. E isso reflete depois na nossa vida adulta, a forma como nós enxergamos. Então, muitas vezes, quando a gente necessita da validação da palavra, a mulher, ela precisa muitas vezes ouvir o eu te amo. É mais da mulher até isso do que o homem, né? O homem, ele até não precisa tanto disso, mas a mulher, ela necessita de ouvir o eu te amo muitas vezes. E nem sempre ela escuta, né? E às vezes vão acontecendo alguns conflitos. É a forma como cada um de nós se comporta. São essas 5 formas de amor, né, desse livro.
E também tem outras pessoas que elas importam muito o tempo de qualidade. Então é quando a gente determina um tempo para a gente viajar, para a gente sair, para a gente escutar um filme. Tudo bom, Ricardo? Boa noite. Que bom. E como a gente se comporta, né, diante aos objetivos que a gente se propõe a fazer, os dois juntos. Então, às vezes existem cobranças quando esse objetivo não é realizado da forma como um ou outro gostaria que fosse. Depois tem os atos de... Deixa eu só dar uma olhadinha aqui que eu anotei ali, de serviço, né? Que é a ajuda, né? Como as pessoas se comportam diante o tempo, quanto tempo, né? Se disponibilizam um para o outro, né? Nessa relação. Depois tem o dos presentes, às vezes as pessoas gostam de receber presentes, entendem isso como uma forma de lembrança, ou então de darem o presente também, gostam de fazerem isso, de darem presente. E tem também o toque físico, né? As pessoas às vezes elas precisam desse toque físico, são pessoas que necessitam estar mais junto um do outro. Então essas são as 5 formas de amor que estão nesse livro, né? E cada um de nós interpreta de alguma forma essas atitudes em relação a outra pessoa, tá? E a gente tá em nós saber em qual, né, que a gente se adequa mais, tá? Mas eu só trouxe essa introdução só para a gente entender um pouco e começar a entender como as pessoas se comportam entre elas. Se fosse falar tudo de um relacionamento, a gente ficaria horas aqui falando, né? Mas a gente tem que ter bem consciente que quando a gente se relaciona, cada um tem a sua forma de pensar, falar e agir. Então eu fiz algumas anotações aqui também para a gente ver sobre como os homens e as mulheres pensam entre eles. Então, as mulheres, elas gostam de falar para organizar seus pensamentos. Elas necessitam falar, né, verbalizar, olha lá meu gato lá atrás, ó, quer participar. Verbalizar para serem organizados esses pensamentos dela, para que ela de repente tome uma atitude em relação a alguma situação que ela está com alguma dificuldade. Essa é a linguagem da mulher em relação à conversação, ao diálogo, né, a como expõe esses sentimentos para o homem. O homem, ele já não é assim, ele é mais reservado, ele é mais quieto. Muitas vezes o homem, quando ele está passando por uma situação de um problema maior, que ele precisa resolver aquela questão, ele precisa até do isolamento. Muitas vezes o homem precisa ficar quieto, ele precisa ficar sozinho, né? E às vezes a mulher não entende por que ele tem que ficar assim. E quando o homem ele vem expressar a sua dificuldade em relação a essa questão que ele tem que trabalhar, é porque ele não resolve sozinho, ele não está mais dando conta, ele está sem recursos naquele momento. Então ele pede como um pedido de, entre aspas, né? Não é assim, né? Ao pé da letra, mas entre aspas, tipo um socorro, me ajude, eu não estou conseguindo dar conta disso. Então, eles pedem essa ajuda para a mulher. Então, quando eles pedem isso, é porque eles necessitam desse acolhimento. A mulher, por sua vez, ela quer ter esse acolhimento de qualquer forma. Só que o homem, muitas vezes, ele não consegue entender isso como um acolhimento. Por quê? Porque como ele, quando ele pede ajuda da mulher, ele realmente está numa situação em que ele não está conseguindo recurso, ele imagina que quando a mulher vem falar com ele, é pelo mesmo motivo, é que ela não está conseguindo recurso. Então ele vai opinar, dar a opinião dele diante daquela situação que ela está trazendo. Só que nem sempre é isso que a mulher quer. A mulher, muitas vezes, ela quer, inclusive, que o homem adivinhe o que ela está sentindo. Aqui o Ricardo traz, isso aconteceu comigo quando cheguei no limite da depressão. Foi bem difícil reconhecer o problema. Então, aqui tem uma opinião masculina, então,
dizendo, né, que realmente ele foi pedir ajuda quando ele já estava no limite daquela situação que ele estava vivenciando. E a mulher, por sua vez, não é assim. Então, muitas vezes, quando ela vai querer falar com o homem, né, e o homem vai ajudar, porque como ele vai falar para receber essa ajuda, a mulher acha que não tem que receber ajuda, porque ela está ali para ser acolhida, ela só quer que escute ela. Mas o homem interpreta de outra forma, ele interpreta como um pedido de ajuda. Então, por isso que geralmente acontecem os conflitos. Ah, você não me ouve, você se mete na minha vida, você não está dando opinião, você está dando opinião furada ou coisa parecida. E quando, na verdade, cada um tem uma visão de entender aquela situação que está ocorrendo ali. E se vocês observarem, geralmente, eu sempre falo assim, né? Eu sou consteladora sistêmica também, e eu sempre falo assim, geralmente quando acontece em alguma situação de desentendimento entre um casal, a primeira coisa que aparece nesse momento são duas crianças brigando. É impressionante quando aparece a emoção, quando a gente coloca sentimento e emoção, a gente aflora a criança que está lá dentro de nós. E essa criança, geralmente, ela passou por alguma situação na sua infância, né? Que ela não deu conta. E aí ela começa, então, a pedir. Verdade. É uma fórmula reveladora. E aí, essa criança começa a pedir, então, esse acolhimento do outro. E começam, então, a discutir, porque muitas vezes um quer se sobressair ao outro, enquanto, na verdade, seria interessante aqui que os dois se entendessem de uma forma adulta e os dois entendessem os motivos que levaram cada um a pedir essa orientação. E como a gente faz isso? Então, eu anotei aqui que para ter um ajuste entre as duas partes, primeiro é a mulher, quando vai conversar com o homem, a entender que ela não tem que falar em meias palavras, tá? Ela tem que expressar o que realmente ela sente naquela situação que ela está levando para ele. Ele não tem bola de cristal para adivinhar o que a gente está querendo com aquilo que a gente está levando ao conhecimento desse homem. E sim, a gente está querendo que esse homem simplesmente ache alguma solução mirabolante lá e nos acolha. E quando na verdade ele nem sabe, né, o que ele vai fazer com aquela informação. Ele quer dar a sua opinião dentro daquilo que ele conhece. Então, a gente expressar o que a gente está levando ao conhecimento dele, por qual motivo a gente está levando isso. A gente quer uma opinião desse homem, ou a gente quer que ele escute, então a gente só fala para ele, só me escuta, por favor, né? Eu só quero falar sobre o assunto, não precisa expressar a tua opinião. Então, é ter essa abertura de diálogo com o outro, né? E a outra, aqui que eu coloquei, é esse ajuste quando a mulher recebe do homem, é entender que ela precisa também dar esse espaço para o homem pensar. Às vezes o homem ele quer ficar quieto e a mulher não entende, acha que o problema é com ela, e na verdade não tem nada a ver com ela. Simplesmente ele quer se isolar para ver se ele consegue resolver aquele problema. E, gente, é assim, ó, a ajuda a gente só oferece até o limite. Eu já falei, acho que sobre isso, sobre essa questão da ajuda, que é uma questão assim, a gente oferece a ajuda, mas a gente não força uma ajuda. Porque quando o outro necessitar dessa ajuda, ele vai recorrer a nós. Então, quando tiver com a água no pescoço, como eu digo, ele vem pedir. Então, se a pessoa quer ficar quieta, quer ficar isolada, quer ficar pensando naquela situação dela, a gente tem que dar abertura para essa pessoa. E aqui, então, eu sigo o Fernando Freitas, eu gosto muito dele, ele é constelador e médico também. E uma das coisas que ele fala muito é que o adulto, ele tem o amor dentro. Então, a gente não precisa estar grudada no outro e querendo saber o tempo todo o que o outro está sentindo, porque o outro, quando ele quiser, ele vai pedir essa ajuda, tá? Então, a gente tem o amor dentro. A criança é que tem que estar precisando o tempo todo desse amor, então busca esse amor
fora, busca o amor nos pais. Então, quando a gente está se relacionando com outra pessoa, a gente está como criança ou está como adulta nessa relação. Então, é isso que a gente tem que observar e entender na hora que está acontecendo a situação, ver se eu estou aqui como criança ou como uma adulta. Se eu estou como criança, eu vou fazer com que eu valide tudo que eu sinto sem nem pensar no que o outro quer dizer. Quando eu estou aqui como adulta, eu vou expressar o meu sentimento, mas eu também vou saber escutar o que o outro quer dizer, para que haja um equilíbrio nessa relação. O que tem dentro da relação de um casal? Ou pelo menos deveria ter, né? Tem que ter ali dentro desse elo, e é um elo sutil, que a qualquer momento, por qualquer motivo, pode romper. Ele é muito tênue, ele é muito fininho. É uma cumplicidade, um amor, a harmonia, o respeito, a amizade, o desejo. Tudo tá ligado dentro desse elo. O acolhimento, o aconchego, é eu saber que eu posso contar com o outro e o outro pode contar comigo. Que a gente pode ter trocas. O relacionamento, ele é de trocas. Eu não posso só doar para o outro, embora a mulher, por si só, ela tenha na sua inconsciência essa vontade de se doar mais, né? Isso vem da função da mãe, que a mulher tem com ela. E o casal, geralmente, ele fica disfuncional porque um tá doando muito e o outro tá recebendo muito. Então, a gente tem que ter aqui um equilíbrio entre as duas partes. E isso que tem que ocorrer nas relações. Eu tenho que dar e tenho que receber. Eu não posso nem ficar tão grudada no outro, embora às vezes a mulher queira estar grudada mais que o homem, e ao mesmo tempo eu não posso estar tão afastada do outro. É ter um equilíbrio nesse relacionamento, tá? Então, por isso que a gente observa os casais, se a gente for olhar nos bares, nas relações que a gente vê, né? Às vezes a mulher tá querendo chegar perto e o homem não tá querendo muito, porque é do homem não ter muita essa aproximação e a mulher é mais da aproximação. Então, por isso que a gente tem que observar isso e chegar num determinado, dar o espaço para o outro. É ter essa percepção dentro de nós e se colocar com empatia no lugar do outro. Que a gente não precisa estar todo o tempo junto, que a gente pode dar um espaço. Nós temos que ter a nossa individualidade também, não só a parte das coisas fazer junto. A gente tem que dar um espaço para essas pessoas, né? Deixa eu ver o que a Paty botou aqui. Como ter o equilíbrio quando o outro não entende. Quando o outro não entende, geralmente ele tá com a criança dele aflorada, porque se ele tivesse com o adulto dele aflorado, ele vai ter o discernimento do pensamento, ele vai entender dentro do pensamento dele que ele tem que dar um espaço para essa outra pessoa. Quem não dá espaço e quem quer a pessoa grudada em si, que necessita do outro e não consegue se complementar sozinho, é a criança. É o lado criança que está bem aflorado, porque o adulto ele se auto-preenche. Quando a gente está com o nosso adulto bem resolvido, nós conseguimos nos auto-preencher. Então, por exemplo, se eu estou entendendo que o outro quer estar mais sozinho, ele quer fazer alguma atividade que ele goste sozinho, eu vou me colocar no lugar do outro nesse momento e vou entender que eu também posso preencher esse meu tempo com as minhas atividades também, com outra coisa que eu queira fazer para me preencher nesse momento. Então, é quando a gente entende que, quando a gente quer o equilíbrio, a gente se coloca na situação do outro para ver como a gente gostaria. Será que gostaria que o outro ficasse me controlando o tempo todo? Será que eu ia gostar que o outro me podasse o tempo todo e não deixasse que eu também tomasse as minhas atitudes? Aqui a gente fala de seres humanos, né? Seres humanos, e seres humanos eles gostam de viver socialmente. Sendo homens ou sendo mulheres, ainda assim são seres humanos. Isso, Maria, partilhar no equilíbrio, exatamente. Então a gente vai ter objetivo em comum como casal, e tem que ter, nem que seja comer um sorvete na esquina, é um objetivo em comum.
mas a gente tem a nossa individualidade também, a gente não deixou de ser nós porque estamos com outra pessoa. A gente vai continuar sendo nós mesmos e vamos partilhar dessa relação com outra pessoa. O outro não pode ser minha necessidade, ele tem que ser, para mim, um complemento, não minha necessidade de vida. Se eu começar a ter o outro como minha necessidade de vida, tá tendo algum problema aqui sistêmico, tá tendo alguma questão minha que não cresceu dentro de mim, que tem um vazio em mim que eu preciso do outro para me preencher. E essa questão no vazio, inclusive, tá nesse livro das 5 formas de amor, que é do Gary Chapman, que ele diz que nós temos em nós caixinhas. E algumas caixinhas elas se preenchem mais fácil, outras caixinhas não se preenchem tão fácil. E como isso funciona? Dependendo da visão que eu tive do amor que a minha mãe me deu, essa caixinha minha ela vai esvaziar, mesmo que o outro tente completar essa minha caixinha com todo o amor do mundo. Porque o meu entendimento de amor é que o tempo todo eu tenho que estar quase simbioticamente ligada a essa outra pessoa. Então a gente tem que observar como está a minha caixinha. Eu estou me auto-preenchendo, porque quem tem que preencher essa caixinha sou eu mesma. Né? E se eu não estou conseguindo fazer isso, a gente consegue trabalhando essa caixinha diariamente, com terapias, com meditações, a gente vai buscar esse recurso para que a gente comece a aprender a como fazer com que essa minha caixinha ela fique preenchida por mim mesma. Sou eu hoje adulto que tenho meu pai e minha mãe comigo mesma, meu lado masculino e meu lado feminino, e todos temos, os homens também têm seu lado feminino e seu lado masculino, que cuidam dessa criança interior que cresce mais ou menos por volta até os 6 anos de idade e que assimila tudo que foi passado para ela até essa idade e que vai ter uma forma de entender o que isso aconteceu com ela. Então é essa criança que vai se desenvolver o adulto depois. Deixa eu ver o que o Ricardo colocou aqui, agora fugiu. Quando você anula pelo outro, você começa a perder a sua verdadeira essência a cada dia. Sua criança flora de forma dominadora. E isso é muito verdade. Se a gente deixar que a criança domine, a criança ela toma conta de todo o nosso ser. E ela toma conta em todas as relações. E não é só a relação de homem e mulher. Aqui a gente está trazendo relações de casal como um todo, mas nas relações de amizade também acontece. E eu já vi muito isso de ciúme de amigos, quererem o amigo só para ele. Isso é infantil, tá? Por quê? Porque o ciúme é uma perda que a gente teve na infância que não foi trabalhada com a gente. Então, o que acontece quando eu tenho uma outra pessoa e essa pessoa dá alguma menção que para mim se torna ameaçadora, que ela vai se afastar, eu automaticamente eu tenho um insight essa época que eu perdi, e a perda pode ser qualquer coisa que foi para mim traumático ou muito significativo, que para mim teve uma dimensão, para outra pessoa teve outra, e eu tenho medo de perder novamente. Então já começa aqui a criar uma ansiedade antes imaginativa de que essa pessoa está fazendo alguma coisa para mim e que eu vá perder ela. Então aqui se toma então e se forma o ciúme nas relações. Então pode ser relações de amizade, relações de casal, né, que acontece muito da gente começar com os pensamentos, pensando que o outro está me traindo, e aqui os pensamentos têm uma função. Os pensamentos humanos, eles tendem para o lado negativo, tá? Eu tô falando aqui de uma forma bem ampla, que é justamente para que todos sejam acolhidos, homens e mulheres, porque a gente quando fala da questão do ciúme principalmente, geralmente as mulheres elas têm essa questão às vezes do apego maior, mas não é assim também. O homem também é apegado. Eles não demonstram talvez tanto quanto as mulheres, mas eles também têm essa questão do apego com eles também sentem esse ciúme e às vezes eles não expressam como as mulheres expressam, tem formas diferentes de expressão, tá? Então, o ser humano em si, tá? Homens e mulheres
Então, os nossos pensamentos, eles tendem a serem negativos para tudo. Tanto que se agora que eu botar uma foto de uma pessoa apaixonada com a outra e do lado eu colocar uma bomba atômica caindo em alguma cidade, todo mundo se liga na bomba atômica e não dão mais importância para essa foto de amor. Porque o nosso cérebro, ele tende a ir mais para o lado negativo das questões. E por isso eu sempre comento que essa questão tem que ser bem vista. Será que esse meu pensamento, ele está acontecendo realmente? Está acontecendo algo para eu ter motivo concreto de estar sentindo alguma coisa por essa outra pessoa no sentido negativo? Ou é minha imaginação trabalhando aqui nessa questão imaginativa e que está fazendo com que eu ache que, porque às vezes o acho que pode aqui trazer a criança interior para fora e nesse momento já ter uma questão de uma discussão totalmente desnecessária, tá? Às vezes a pessoa atrasa 5 minutos porque teve uma questão realmente no trânsito, teve de verdade isso, teve uma questão no trabalho dela que de última hora aconteceu, e eu sei casos que isso acontece mesmo, e que a pessoa realmente ela necessitou ficar um pouco mais nesse lugar, e imaginativamente a pessoa que está em casa esperando já está imaginando que é alguma coisa além disso, e quando o outro chega já dá uma discussão que o outro não tem nem tempo de explicar o que aconteceu de fato. Que o Ricardo botou ali, lembrando que a mente mente, é verdade. Então, eu tive essa experiência há uns 4 meses atrás, mais ou menos, comigo mesma. Deixa eu ver o que a Luana botou. Por isso que a mídia, as notícias estão deixando a depressão. Claro que sim. A mídia vende o que a mente gosta. E a mente gosta de coisas que são problemáticas, ela busca isso. Então a mídia vende justamente o negativo, porque sabe que trabalhando o negativo vai ter mais vendas. Por isso que as notícias que mais tem na televisão hoje, eu já não assisto mais, mas as notícias que mais vendem são as notícias trágicas, porque é o que o pessoal se liga para assistir. Então por isso que é vendido muita. Uma vez eu lembro quando eu olhava muito noticiário, eu sempre dizia, nossa, mas só tem tragédia no mundo, né? A gente não vê nada que não seja tragédia, porque é o que vende, então é o que eles mostram, é o que eles apegam as pessoas naquele momento ali, né? Então, por isso que a gente tem que entender o que o nosso cérebro está dizendo, né? E eu, voltando ao que eu estava falando antes, eu passei, acho que uns 4 meses atrás, um dia, eu estava fazendo um lanche de tarde em casa, e de repente começou a vir pensamentos muito ruins na minha cabeça, e ruins mesmo, pensamentos ruins. E eu fiquei acho que uns 15 minutos matutando esses pensamentos ruins, até que de repente eu me dei conta, o que é isso? Por que eu tô pensando isso? O que tá me levando a pensar isso? Isso é mentira, isso não tá acontecendo, e realmente não tava, era uma imaginação do meu cérebro que estava fazendo com que eu tivesse esses pensamentos imaginativos de coisas ruins. E era o meu cérebro, como diz ali o Ricardo, né? A mente mente. Era o meu cérebro me levando para um lado negativo da questão. Então, eu vou trazer aqui as questões que foram trazidas. Se eu não me fiz entender em alguma coisa, vocês querem falar alguma coisa, vocês podem falar. Aqui a Luana diz, antigamente, sem toda essa mídia, tudo era diferente, as pessoas eram mais carnais. É verdade, antigamente a gente não tinha tanto acesso à informação, né, porque a gente não tinha as redes sociais, e é outra questão também que muitas vezes levam as pessoas a entrarem em conflitos, são as redes sociais. Muitas vezes a gente vê fotos bonitas, né, e fotos de casais felizes, e a gente de repente está vivendo uma situação que não está tão, assim, acolhedora naquele momento, e acabamos dando importância para essas questões que estão a mídia trazendo. Então, acaba até as pessoas entrando em depressão por conta disso, tá? Sem falar outra situação que eu vou comentar, só quero ver o que a Patrícia colocou aqui, muito pesado. E quando ouvimos notícias sobre tragédia em relacionamento, os acontecimentos começam a se repetir pelo país.
É verdade, parece que daí toda a mídia começa a aflorar e eles ficam dias e dias falando sobre aquele assunto. E daí começam a aparecer outras questões também. Outra questão aqui, gente, por favor, tem uma situação bem importante que eu quero trazer para vocês. Eu me relaciono com mulheres e com homens como amigos, tá? E como amigos. E aí, assim, ó, eu quero trazer uma questão aqui bem importante com isso, que é uma questão no sentido de que, tá? Quando um homem, mulheres, vamos nos colocar um pouco no lugar dos homens agora, tá? Quando um homem tá curtindo a foto de uma mulher na internet, por favor, eu vou pedir, por favor, não achem que esse homem tá interessado nessa mulher, tá? Ele curte essa foto ou porque ele já tem algum elo de amizade com essa mulher, ou então ele simplesmente curtiu porque ele achou interessante aquela foto. Só que achar interessante não significa sentir desejo. Isso tem que ficar bem claro, porque nós mulheres também fazemos isso, tá? Nós também, quando a gente olha uma foto interessante de um homem, nós também curtimos essa foto. Então vamos deixar bem claro aqui para todos os homens e mulheres que não significa curtir uma foto uma forma de desejo, tá? É simplesmente achou interessante, achou legal, tava bonito, pronto, curti, gostei e pronto. Não tô traindo, não tô deixando de amar, não tô desrespeitando, eu simplesmente curti aquela foto. Só isso, tá? Então aqui eu tenho algumas questões, né? Quais sinais que devemos desistir de um relacionamento? Então, eu acho que os sinais que fazem com que a gente desista de um relacionamento fez parte da nossa live da semana passada, que são as situações de abuso. Eu acho que quando chega na situação do desrespeito entre ambas as partes e que esse desrespeito já passou dos limites, já chegou num abuso moral ou físico, não tem retorno. A gente já falou na semana passada que a relação disfuncional a gente consegue consertar, porque às vezes é uma forma de pensar de um e de outro, tá? Mas a situação do abuso em si não tem retorno. Então eu digo que na hora que para desistir de um relacionamento é quando a gente chega numa situação de abuso moral ou físico, tá? Aí tem uma outra pergunta que também que foi feita. Como construir um relacionamento saudável, feliz e duradouro? É estando ali como adulto, guardando a nossa criança e cuidando dela, nós mesmos. Ela tá precisando ser acolhida, ela tá precisando de carinho, de aconchego, eu dou para ela esse carinho, eu preencho ela. Ela quer passear? Tudo bem, eu vou pegar minha bicicleta, ou eu vou dar uma volta numa loja, ou eu vou pegar e vou escutar uma música, eu vou ler um livro, vou ver uma série, eu vou dar um jeito de fazer com que essa criança se preencha. Agora, quando eu tô lidando com outra pessoa, e é uma pessoa igual a mim, eu não tenho um pai, eu não tenho uma mãe que tá comigo, eu não casei para isso, eu não namoro para isso, porque eu me preencho comigo mesma e o outro é só um complemento meu. Então, o que que acontece? Esse outro não é meu pai, não é minha mãe, não é ele que vai me preencher. Então, quando a gente entende essa relação, que a gente se vê então com o outro como os dois iguais, como dois seres humanos, que a gente consegue a abertura para o diálogo com essa pessoa para que exponha os meus sentimentos e as minhas emoções no sentido de pessoa adulta e acolho o outro também nos sentimentos e emoções deles, que eu consigo conversar com esse outro e entender ele de forma adulta, tem como esse relacionamento ficar anos juntos, anos e ser um relacionamento saudável. A questão é, o que destrói um relacionamento são as cobranças. O amor, gente, é liberdade, tá? O amor é liberdade. O amor tem que dar a liberdade para o outro. A gente tem que entender que as pessoas são livres, que as pessoas podem fazer as suas questões, as coisas que as pessoas gostam de fazer sozinhas. As pessoas têm que ter essa abertura, a amar é ver que o outro tá feliz. E ó, os homens gostam de mulheres felizes, tá? Os homens gostam de mulheres felizes e muitas vezes quando se busca um relacionamento fora, é porque aquele relacionamento que a gente tá ali... Ai, obrigada! Deixa eu ver ali, eu tenho que botar os óculos para ver o nome das pessoas, a Spichox.
Obrigada. Quando a gente tá num relacionamento, então, a gente tem que entender que as pessoas elas têm que estar felizes. E os homens gostam de mulheres felizes. E por sua vez, as mulheres gostam de homens bem resolvidos também. Homens que têm a escuta para essa mulher falar também, que entendem o acolhimento. Então, é nesse momento que a gente tem que perceber que a gente continua seres individuais. A gente vai nascer sozinho e vai morrer sozinho. Claro que ao nascer a gente tem umas necessidades que a gente depende da outra pessoa, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que a gente nasce... Ai, Sofia. Tá, Paty, obrigada. A gente nasce e morre sozinho. Então, a gente tem que cuidar nós mesmos, né? Então, é assim que a gente faz um relacionamento saudável. É não ter o controle sobre o outro, até porque nós não temos controle de nada. Gente, a gente não controla nada. Tanto não controla nada, que quando tiver que vir a morte, nós vamos morrer. A gente não vai controlar essa morte, não vai ter como eu dizer agora, eu não quero morrer. Não, vai chegar a hora e pronto, tá? Então, a gente não controla nada. A única coisa que a gente controla, e um pouco... são as nossas emoções e os nossos sentimentos, até o limite que a gente consegue controlar, tá? Se eu não controlo mais que isso, eu vou ter que me trabalhar dentro de mim e me controlar mais um pouquinho. E me controlar mais um pouquinho para conseguir o todo, tá? A gente pode passar a vida inteira evoluindo nesses sentimentos e nessas emoções. Então, é importante, duas coisas eu quero deixar aqui nessa live, então, que é: o amor é a gente entender que tem que ter liberdade, não é uma prisão. Eu não caso com o outro porque eu necessito dele, tá? Eu necessito do pai e da mãe quando eu sou criança para sobreviver. E hoje eu sou adulta, então eu que cuido de mim mesma. O outro tem que ter a liberdade e eu tenho que ter a minha liberdade. E o contrato que se diz dessas duas partes, que fica ali no oculto, né? É que tem que ser respeitado. Então, eu posso ter minha individualidade, mas eu não vou desrespeitar o outro por isso. Eu vou continuar com o outro. E o outro vai continuar comigo. Independente de nós não estarmos juntos naquele mesmo momento. O meu amor por essa pessoa está dentro do meu coração. E o meu amor por aquela pessoa está dentro do coração dela. Então, o amor de ambos fica conosco. E a gente pode estar longe e com esse amor dentro. Tá? Esse é um adulto. Então, essa é uma relação saudável. E não adianta querer controlar o outro, porque dá um desgaste e não se consegue controlar. Às vezes, o homem finge que ouviu, a Paty disse. Tudo bem, se ele fingiu que ouviu, como a gente vai saber que isso aconteceu? A gente não está na mente desse homem para saber se ele fingiu que nos escutou, né? Então, a gente tem que também observar, né? Será que é o meu imaginativo que está achando que esse homem finge que ouviu? Ou ele escutou e, de repente, ele não opinou porque, de repente, ele, de uma vez, ele também foi podado quando ele quis dar a sua opinião, né? Então, tem os dois lados. A gente tem que observar sempre como um todo. O que realmente eu tenho certeza que ele não me escutou, que ele está só fingindo, ou ele escutou e não opinou, porque um dia eu tentei opinar e não fui escutado também, né? Então, tem essas duas questões. Aqui tem uma pergunta: por que relação entre sogra e nora é tão difícil? Porque são duas pessoas disputando o príncipe. É simples. A sogra tem o filhinho, o príncipezinho dela, né? E a mulher tá ali, então, como esposa, como mulher, disputando aquele marido ou aquele namorado. E entram em conflito como um triângulo, as três partes. Então, tem que entender essa sogra que esse filho cresceu, né? E ele é um homem e que ele não é dela, ele é uma pessoa, o filho não pode ser da gente, né? A gente tem que encaminhar essa pessoa para que ela siga a vida dela da melhor forma e que ela construa a vida dela longe de mim. Eu tenho 4 filhos, eu não quero meus filhos presos junto comigo. E isso, antes de eu ser terapeuta, eu já era assim, tá? Então,
eu imagino assim, a gente vai sempre amar esse filho, nunca vamos deixar de amar. Mas a minha função de mãe, um dia, vai ser com que ele siga o caminho dele e eu fique aqui resolvendo as minhas questões, porque eu não tenho só essa função na vida, eu tenho outras. Eu tenho também a função de profissional, de amiga, eu tenho outras funções além da minha função de mãe, e eu preciso que esse filho se encaminhe, eu não quero ninguém preso em mim, não faz sentido, um dia eu também não vou estar aqui, e aí como que esse filho vai ficar aqui comigo, né? Então essa sogra, ela tem que entender que o filho dela não é dela, e se ela tá achando que é dela, esse filho, ela tem alguma questão sistêmica que não foi bem trabalhada na vida dela, que ela precisaria trabalhar, então, para soltar para o mundo essa pessoa. E como tá essa pessoa presa a essa mãe também? Como ela tá como homem, como profissional? Como ele tá se sentindo com essa mãe apegada nessa pessoa, né? E a outra questão da mulher também entender, né, que a sogra sempre vai ser a mãe dele, mas que hoje ela exerce essa função, a esposa é a esposa, mas essa esposa ela tá competindo com a sogra por que motivo? Ela quer esse homem para ela por quê? Grudado nela? Ela quer ele como uma necessidade dela, ou ela consegue entender que ele tem também outra família, que ele veio de outra família e que hoje ele forma uma família com ela? Né? Ele continua com essa família de origem, ela também continua com essa família de origem, os dois se juntaram agora para formarem a família deles, né? Mas embora eu não viva mais com essa família de origem minha, fica para trás essa família de origem, embora dentro do meu coração, e eu forme uma nova família, ainda assim eu tenho que respeitar, né, essa família de origem dessa pessoa, assim como ela respeita a minha família de origem. Então a melhor forma da sogra e a nora se entenderem aqui é para que a gente veja que tem sistemicamente comigo, né, no meu sistema como pessoa, o que eu trouxe comigo da minha infância que está interferindo nessa relação entre as partes. E como viver bem com as pessoas? Eu sempre falo, viver bem com as pessoas é se colocar no lugar do outro, é ter empatia com o outro, né, é procurar entender o que o outro quer me dizer nesse momento, o que o outro está tentando me falar nesse momento. E aqui tem mais outra pergunta que eu anotei aqui. É aqui. Quando há amor, há esperança? Sempre. Por amor a gente faz tudo, né? Tanto que sistemicamente a gente falando, o amor, por amor, para se manter, se sentir dentro de um sistema como incluído no sistema, a gente sofre, inclusive por amor, o que não deve acontecer, né? Porque pessoas bem saudáveis e resolvidas sistemicamente, elas começam então a entender que o amor não é um sofrimento, mas sistemicamente falando, por amor a gente acaba se sacrificando dentro de um sistema, para que a gente se sinta incluída, quando na verdade todos nós somos incluídos no sistema, não existe excluídos dentro de um sistema, nem o aborto é excluído, todos somos incluídos dentro de um sistema. Então o que rege tudo é o amor. Então, se há amor dentro de uma relação, há esperança. Agora eu devolvo a pergunta, e esse amor é um amor que dá liberdade ou é um amor de apego? Porque se for um amor de apego, não é amor. Tudo que apega não é amor, é outra coisa, tá? Se eu necessito me apegar do outro, é porque eu tenho alguma questão que não tá resolvida comigo nesse sentido. Então, esse amor, ele é apego pelo outro, que eu quero o outro controlado por mim, ou é um amor incondicional, que eu vou respeitar o espaço do outro? Só vou espiar a hora aqui, porque senão eu fico falando aqui até amanhã. Deixa eu olhar aqui. Tá, ainda tem um pouquinho. Alguém tem alguma pergunta para fazer? A gente tem 10 minutos ainda para conversar um pouco mais sobre a relação de casal. Então, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, hoje eu estava vendo a aula, não sei se o Ricardo aqui também está assistindo, eu estou assistindo a Semana da Consciência Sistêmica do Dr. Fernando Freitas, né, essa semana, e ele falou então do triângulo das realizações,
Então eu trago aqui como uma reflexão para todos nós esse triângulo das realizações que eu anotei aqui até para mim, que é o seguinte: é eu como criança. Então o que é eu como criança? Eu criança, o que é? É o meu lado criativo. É o lado que tem ideias para fazer as coisas, é o lado que eu faço acontecer aquilo de forma criativa, é dar ideias. Aí aqui eu tenho também o meu lado adulto, né? Eu adulto. O que é eu adulto? Eu adulto é a potência, é o que me faz ir para a vida, é o que me faz, legal, Ricardo, tá bem bom, eu tô gostando. E daí é o lado adulto meu, é o lado que eu tenho a potência, é o lado que me faz ir para a vida, é o lado que faz com que eu tenha força para seguir para o meu objetivo, para que eu tenha o discernimento, que eu tenha a coragem, isso está no meu lado adulto. E aí tem então o eu mais a experiência. Então o eu mais a experiência, aqui a gente traz a sabedoria. Então é a gente agir com a nossa sabedoria, agir com a nossa forma de pensar e observar se eu sou reativo ou se eu ajo ou se eu reajo às situações, né? Isso é bem importante, porque às vezes a gente está numa situação em que a gente está quase se controlando para não reagir, né? Mas se a gente colocar o nosso eu experiente ali, a gente já consegue entender o que tem que ser feito. Vale a pena reagir? Ou eu posso agir e usar dessa energia ao meu favor numa situação que está meio com uma dificuldade para mim ali, né? Então, essas questões que a gente tem que trazer na hora de pensar como a gente está agindo. A criança, ela não... se eu tô adulto, se eu trouxer minha criança vítima, né? Sabedoria, criatividade e potência. É o triângulo das realizações. Isso mesmo, Ricardo. Então, eu digo assim, ó, se eu tô com a minha criança aflorada, eu vou reagir, eu não vou fazer pensado nada, não vou usar da minha experiência para nada e não vou estar potente, porque simplesmente a criança ela não decide nada, ela não resolve problemas e ela não sabe fazer nada, ela não tem essa potência para seguir em frente, ela precisa da outra pessoa, ela precisa de quem está fora, né? Ela precisa da mãe, do pai, a criança. E o adulto não. O adulto ele sabe como ele faz para se resolver naquele momento. Então era isso que eu tinha para trazer para vocês. Se alguém tiver mais alguma questão para colocar aqui para nós, né? Se tem alguma pergunta também, a gente tem acho que agora 5 minutinhos. Então se tiverem alguma pergunta para colocar. Entrou o Valdemir é meu amigo de infância, né, Mi? Nossa, tava lembrando, ontem comentei até de nós quando era criança. E a gente era amigo desde os 8, 9 anos, né? Muito bom. Obrigada, Ricardo, muito obrigada. Obrigada também pela participação de todos que participaram na live, né? Eu fico muito feliz de ter todo mundo aqui que participou, que teve esse carinho de ficar até agora comigo, né? Até esse momento. As meninas hoje não puderam participar por questões profissionais. Uma semana que vem nós vamos estar juntas aqui de novo, né? Vamos trazer outro assunto. Se a Paty já... sim, nós vamos... Verdade, Paty, obrigada. A gente também vai lançar agora essa semana, então, o curso de constelação sistêmica, para quem quiser fazer, então, né? É só entrar na página do Instituto, Envidecer, vai estar lá, então, a forma de como se inscrever no curso, né? Eu quero trazer o convite para todo mundo no curso. Agradecendo muito a todos que estão aqui também. Ainda a gente não decidiu ainda qual vai ser a nossa... Mandou? Como que a gente vai... Qual o assunto que vai ser da semana que vem, né? Mas a gente já decide agora. E daí, ó, Paty, estão pedindo que tu dê um oi pra Sofia lá, ó. Pra Sofia, ela tá pedindo que a Paty dê um oi. Então, para que então a semana que vem a gente vai trazer outro assunto. Essas lives vão ser todas as sextas, né? Geralmente a gente vai fazer em duplas. E hoje não teve como, então eu vim aqui trazer com muito carinho, né? Com muita
com muita honra em trazer para vocês esse assunto das relações de casais. É um assunto que eu sou bem confortável em falar, realmente eu gosto de falar sobre isso, eu me sinto muito confortável e agradeço a participação de todos. E espero a semana que vem que vocês estejam aqui conosco. Convidem os amigos, os familiares também para participarem das nossas lives, né? E curtam a nossa página. Eu vou falar aqui para o meu Instagram pessoal, tá, meninas? Curtam lá a nossa página no Instagram, que é o Instituto.Envidecer. Então, eu espero todos vocês lá também. E eu estou encerrando, então, e estou muito feliz e muito agradecida por todos que participaram hoje. Um beijo no coração de cada um, obrigado por todas as participações. Fiquem todos com Deus. Agora eu vou desligar aqui.